Olá, pessoal. Muito bom dia. Domingo maravilhoso, né? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. É uma alegria poder tomar esse cafezinho com você e a gente rechear ele com a palavra do nosso Deus, não é mesmo? Nós estamos estudando aí o livro de 2 Samuel. No capítulo 11, que nós observamos, até o verso 25 do capítulo 12, nós vimos os acontecimentos na vida de Davi devido ao seu pecado diante de Deus. Mas ao iniciar o capítulo 11, lá nós vimos também que havia uma guerra sendo travada. E o autor do livro ele interrompe a narrativa dessa guerra para mencionar o fato de que envolvendo Davi, Batseba e Urias. Isso me faz pensar também na nossa vida diária, né? Pois às vezes nós temos que suspender aí um planejamento iniciado para observar outras coisas e depois retomar de onde paramos. Vejo que isso é salutar, né? Pois nos dá a oportunidade também de observar detalhes e, se necessário, aperfeiçoar alguma coisa no nosso planejamento. Agora, a partir do verso 26 do capítulo 12, ele retoma as informações a respeito da guerra. No verso 26 nos diz assim: Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Ramon, e tomou a cidade real. Joabe, ele era chefe do exército de Davi, como nós já afirmamos anteriormente, né? E ele ficou na guerra lá, continuou a peleja contra a cidade de Rabá. E ele obtém a vitória, né, nessa cidade. Mas antes de tomar posse realmente daquela cidade e destituir o rei, Joabe manda um recado a Davi, nos versos 27 e 28, que diz assim: Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceda que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Sob as suas ordens, meu rei, eu cumpri a minha parte, mas agora é necessária a tua presença para tomar posse da cidade, pois a glória é sua, sou apenas seu servo. Como servo, Joabe não quis assim observar aquela vitória dele como sua, mas sim daquele que o enviou para a batalha. O bom servo é aquele que não busca a glória para si mesmo, mas faz o seu trabalho independentemente de reconhecimento, mesmo sabendo que a glória do seu trabalho vai para outra pessoa. Aquele que busca reconhecimento para si mesmo pode acabar se frustrando no caminho. O melhor exemplo que temos vem de Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou a ser igual ao Pai, a ser igual a Deus. Ele assumiu a posição de servo, deixando toda a glória para o Pai. Ele ainda ensinou a respeito disso no livro de Mateus, no capítulo 6, onde dá o exemplo de uma pessoa que dá uma esmola e fica se vangloriando por aquilo, aguardando reconhecimento dos homens, sendo então considerados como hipócritas. E diz que ao darmos uma esmola, por exemplo, a nossa mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo, mantendo as coisas em secreto. E o Senhor é que nos recompensará. A glória terrena, ela certamente não interessou a Joabe. Davi, então, não se dirige para a frente da batalha, né, com o restante do povo e conclui a tomada da cidade, destitui o rei, tomando a sua coroa e colocando-a sobre a sua cabeça, indicando que a partir daquele momento ele era o rei de Rabá. E da cidade levou consigo muitos despojos, né, os despojos de guerra para a cidade de Jerusalém. Diz ainda no verso 31 assim: Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. Na citação a respeito do povo dizendo fê-lo passar, há divergência entre os historiadores, que interpretam de duas maneiras. Alguns afirmam que Davi pegou aquele povo e fez com que eles trabalhassem em regime de escravo, usando as ferramentas citadas. Outros afirmam que Davi mandou executar todos eles, não usando espadas, mas usando as ferramentas que também foram citadas. Mesmo conhecendo o ódio de Davi pelos filhos de Amon, por causa dos seus atos, né, contra os servos dele,
já mencionamos anteriormente isso, né, por causa do porquê dessa guerra, fica difícil acreditar que Davi cometeria essa chacina. Mas quando nós observamos também o texto citado lá em 1 Crônicas 22, de 6 a 10, é um texto grande, mas eu gostaria de ler, podemos até pensar que aquelas pessoas foram mortas. Observe só o texto. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe deu ordem que edificasse a casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do teu reino sobre Israel. Então, como há essa divergência, né, e a Bíblia ela não nos esclarece corretamente, eu prefiro acompanhar o raciocínio daqueles que pensam que aquelas pessoas foram levadas para fazer trabalhos escravos usando aquelas ferramentas. Mas o mais importante que eu quero pensar com você neste dia é que, mesmo que o nosso coração busque a glória para si, nós devemos controlar os nossos sentimentos e buscar a glória que realmente vale a pena para o cristão, que é a salvação através de Cristo Jesus. Não é o reconhecimento humano que devemos almejar, e sim o reconhecimento de Deus como servos fiéis. As coisas deste mundo, elas são passageiras, e o tempo e a traça corroem, mas o nosso alvo deve ser sempre a glória celestial, reconhecida pelo nosso Deus. Um dia, certamente, nós estaremos lá com Ele. Então, dê a honra a quem merece a honra, mesmo que você tenha trabalhado bastante, mas a honra é aquele que realmente conduz todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada junto com toda a sua família. Vamos tomar nosso cafezinho? E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.